Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Vem pra cá, vem comigo, vamos juntos ir crescendo na graça e também no conhecimento. É isso mesmo, meu irmão, estamos juntos estudando o Evangelho, esse Evangelho lindo chamado Evangelho da Graça. Meus queridos, a morte da morte, quando a morte morreu, como que... O que aconteceu? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu organizar aqui, porque hoje o negócio vai ficar forte. Isso aí, ó. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer. Hoje eu vou falar da morte da morte. Quando a morte morreu. A cruz e o ano 70. É eles que traz para nós este marco. Traz para nós essa resposta. Porém, não vou falar que morte que é. Por quê? Eu entendo, meu irmão, eu errei muito lá no início, muito, de deixar de ser objetivo. Se este vídeo é para mostrar que a morte morreu, eu vou falar da morte que morreu. Eu não vou falar, por exemplo, que morte que era essa e como é. Não, é outro vídeo. Então, vai dar certinho para você ficar comigo. Os vídeos não vão passar, não vão ser muitos prolongados, não vão ser vídeos assim cansativos, que causa enfado. Cada vídeo vai tratar de um ponto. Este vídeo, nós iremos falar da morte que morreu. Quando a morte morreu? Aí, em um outro vídeo, eu estarei falando que morte é essa. Se eu despejar tudo aqui nesse vídeo, vai ficar um vídeo cansativo, pessoas vão ficar... Não. Então, para não ter desculpa, cada vídeo eu trato de um item. Ou em um outro momento eu vou trazer, me mostrar que morte que é essa. Tá bom? Então hoje a morte morreu. Cruz, ano 70. Porque é isso que eu vejo a necessidade das pessoas entenderem. Existem pessoas que não conseguem assimilar cruz e o ano 70. Não conseguem. Uns chegam... Teve um que falou comigo assim... Colocar o ano 70 do jeito que vocês colocam... é desfazer, desrespeitar, desmerecer a cruz. Olha só, meu irmão, por falta de entender. Então vamos ver. A morte morreu. Quando a morte morreu? Vou te mostrar agora que na cruz, Jesus venceu a morte, matou a morte. No ano 70, Jesus enterrou a morte. Isso aí é meu. Eu vou patentear esse negócio, porque este negócio é meu. Não, isso aí desceu, ó. Foi um revelamento lá de cima. Na cruz, Jesus matou a morte. No ano 70, ele sepultou a morte, enterrou a morte. Não, isso aí ficou show demais. Não, foi ou não foi uma revelação? Foi, meu irmão, foi sim. Vamos lá comigo. Segunda a Timóteo, capítulo 1, o versículo 10, escrito está: e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Meu Deus! Que maravilha! Queridos, não vou fazer isso, porque não é o objetivo, mas está em tuas mãos aí para você fazer. Este versículo está falando da cruz. Está falando da cruz. Paulo estava pós-cruz, e pós-cruz ele fala o seguinte, olha a frase, o qual aboliu a morte. Jesus aboliu a morte. Aboliu a morte. E aí? Então, na cruz, Jesus matou a morte. Mas foi só no ano 70 que ele sepultou a morte, enterrou a morte. Vamos para
primeira aos Coríntios, para mostrar essa prova, o capítulo 15, o versículo 26, que diz o seguinte: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Faço a mesma coisa com você, meu irmão. A mesma coisa. Está em tuas mãos para você, para o vídeo não ficar longo, né? Você analisar o contexto, para você observar que o contexto está falando da volta de Jesus. O contexto de 2 Timóteo, cruz. O contexto de 1 aos Coríntios 15, 26, volta de Jesus, anos 70. Então, como assimilar isso aqui? Por exemplo, lá Paulo fala que Jesus aboliu a morte. Ele não fala que iria abolir. Não, Jesus aboliu a morte na cruz. Porém, o mesmo Paulo fala para os coríntios, os irmãos ali da cidade de Corinto, fala o seguinte: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Opa! Você começa a entender agora o seguinte: a cruz e o ano 70, a conexão entre ambos, que na verdade não tem a ver com o ano 70, é com a volta de Jesus, meu irmão. E não tem a ver também com a cruz, porque a cruz tinha um eito de cruz e tem muitas cruzes. Sei lá se o plural de cruz é cruzes. Se não for, fica sendo, que eu tenho um dicionário próprio também. Então isso aí é tranquilo. E outra coisa, meu irmão, não está falando do ano 70, não simplesmente ano 70. Quando eu falo da cruz, eu estou falando da morte de Jesus. Obviamente ligada à sua ressurreição. Quando eu falo do ano 70, eu estou falando não é de simplesmente uma data, eu estou falando da volta de Jesus. Observa que na cruz Jesus aboliu a morte, mas a morte foi aniquilada por completo no ano 70. Foi no ano 70. Deu para você entender? Então aqui é um começo de um grande estudo. Vai ter os outros vídeos que eu vou estar colocando e explicando por que Jesus aboliu a morte na cruz e por que ele aniquila ela na sua volta. Como entender isso? Mas o objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é fazer você entender que a morte foi abolida e foi aniquilada com a cruz e o ano 70. A morte chegou ao fim. Outros vídeos vamos fazer para mostrar para você que morte é essa, o que é, o que não é, mas de maneira objetiva. Eu acredito que esse vídeo você vai entender isso, que a morte já não mais existe. É isso que você precisa entender. Assista este vídeo, ou assistam esse vídeo mais de uma vez, para você entender o objetivo dele. Pronto, entendeu? Tá explicado. Jesus na cruz e no ano 70, com a morte e a vinda, acabou com a morte, né? Com a morte de Cristo e com a sua volta no ano 70, acabou. Então, cruz, morte de Jesus. Morte, quando eu falo morte, morte é ressurreição, obviamente. Ano 70, a segunda vinda, acabou, aniquilou, aboliu com a morte. A morte foi derrotada. Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Vai vir vídeo aí muito top. É top das galáxias. Fui.